Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Prontos para mais uma nova jornada? O dia nasceu, hoje está mais nublado, mas é um dia em que você tem à frente para louvar ao Senhor, para dar glórias a Ele. Eu sempre vou ressaltar um ponto importante, que você só tem um dia pela frente. Ah, mas eu tenho anos, claro, espero que sim. Mas a certeza que você tem é a certeza do agora, né? Ou seja, o agora eu estou aqui. Eu já falei algumas vezes aqui que eu nem sei sequer se eu vou completar o dia, mas enquanto eu viver, farei igual Paulo falou, né? Ou seja, enquanto vivo, vivo para Cristo. Morrer é lucro para aquele que é cristão, aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo. Mas enquanto vivemos, viveremos para Ele, né? É, Em todas as minhas palavras aqui, e eu procuro sempre ressaltar esse ponto, a importância de buscarmos na palavra de Deus, certo, os caminhos do Senhor. A palavra nos ensina que existe apenas um caminho, que é Jesus Cristo, que existe uma só verdade, que é Jesus Cristo, e que só existe uma forma de termos a vida eterna, que é Jesus Cristo. Ponto. Não há nada mais. Não há nenhuma outra forma de você chegar até Ele. E a palavra também nos ensina que nós, pelas nossas obras, nós não temos como alcançar a salvação. Pelas nossas obras, simplesmente não temos como alcançar a salvação. A salvação ela é um dom gratuito, dado por Deus. Através de como? Através da obra de Jesus Cristo, que se entregou por nós, que pagou pelos nossos pecados. Então é um dom gratuito ao qual você aceita ou não. E eu já ressaltei dois pontos aqui. Está em Provérbios, que diz assim: Filho meu, dá-me o seu coração, e que os teus olhos se alegrem com os meus caminhos, que os teus olhos se alegrem com a minha palavra, com a minha direção. E também disse aqui que em Romanos 10, Paulo explica o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, e ele fala claramente: todo aquele que confessa Jesus, ou seja, aquele que testemunha Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e crê no seu coração, porque não é só através das palavras, mas é o testemunhar e o crer. Crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi esse que estará salvo. Por quê? Porque com o coração se crê e com a boca se professa. Ou seja, dá-me teu coração, deixa eu te mostrar os caminhos, e o Espírito Santo ao qual vai ser dado a você, ele vai mover em você a vontade de falar, a vontade de viver, a vontade de testemunhar. Nós somos, nesse momento, enxertados na videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus Cristo. E quando nós somos enxertados nele, os frutos que darão em nossas vidas é fruto da obra de Jesus Cristo, porque Ele é a videira, nós somos apenas os ramos. E também falei aqui que a lei, por si só, os 10 mandamentos, eles não nos salvam em nada, porque quem salva é Jesus Cristo, o que nos purifica é Jesus Cristo. Mas a lei, ela é como um espelho para nós, porque a lei nos mostra o que é pecado, o que é contrário àquilo que Deus direciona. E uma vez que nós conhecemos e sabemos o que Deus direciona, o caminho dele, ele fala o seguinte: vocês vão continuar no caminho errado? É possível estar com Jesus Cristo e simplesmente continuar no pecado? Não. Então, a partir do momento em que nós somos purificados por Jesus Cristo, naquele momento nós passamos ao quê? A olhar para os mandamentos como uma forma do quê? Aquilo que eu preciso trabalhar em minha vida. E hoje eu quero... e antes de tudo isso, também aprendemos aqui que Jesus Cristo falou a essência, de certa forma, dos mandamentos, que ele fala são divididos em dois, né? Ou seja, amarás a Deus sobre todas as coisas, né? Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E que isso não foi, gente, algo que Jesus Cristo mostrou como algo novo. Novo em relação, ou seja, ele não aboliu os mandamentos, até mesmo porque ele mesmo fala
em Mateus que ele não veio para abolir os mandamentos, mas para cumpri-los. E que nenhum tio, nenhum pingo, nenhum pontinho dos mandamentos seria ainda passado até que céus e terras passarão, até que o seu reino realmente chegue à terra, né? Chegue até nós. E ele nos falou também que nós deveríamos amar o próximo como nós mesmos, tá? E essas mesmo conceito, essa mesma forma de ver, lá em Lucas, acredito que era 10, ele fala também, isso é provado que já era algo da palavra, já era algo dos mandamentos, que o próprio fariseu, intérprete da lei, quando Jesus Cristo o questionou sobre o tema, ele respondeu sobre isso, essa mesma forma. Ele até colocou algo a mais, de toda a sua força. Então você vê que não é algo que Cristo criou como novo, mas era algo já claro a todos, que aquilo era a essência, ser o amor. Os mandamentos revelam o amor de Deus e a necessidade do amor que nós temos que ter com o próximo. E hoje eu quero mostrar para vocês mais pontos importantes sobre os mandamentos, tá? Sobre a lei do Senhor. E está em Mateus 23, tá? No capítulo 23, no versículo 23. Nesse momento, Jesus Cristo está chamando a atenção dos fariseus. Ele fala o seguinte, os fariseus: vocês dão todos os dízimos, fazem isso, fazem aquilo, fazem todas as obras lindas que vocês imaginam, seguem todos os preceitos estabelecidos. Porém, vocês negligenciam os preceitos mais importantes da lei. E quais são os preceitos mais importantes da lei? Justiça, misericórdia e fé. Vamos lá. Deus é amor. Ele não sente amor, ele é amor. Mas também Deus é justo. Então Deus é amor e Deus é justo. Tanto que ele coloca isso na sua lei. Tá? Pela obra do Senhor nós fomos justificados, pela sua própria obra. Ele deu o seu Filho para que nós tivéssemos vida eterna. Ele não estabeleceu assim, eu vou fazer do jeito que eu quero, mas ele teve justiça. Tanto que o que ele colocou foi: Deus amou o mundo, veja o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você aí observa a justiça de Deus. Deus, por amor, agiu de forma justa. Alguém pagou pelos nossos erros. E esse que pagou pelos nossos erros passou a ser o nosso advogado, passou a ser o nosso Salvador, passou a ser o nosso Senhor, que é Jesus Cristo, revelado a nós. Então Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E aí vem a questão da misericórdia, da justiça. Será que nós, eu e você, somos justos? Será que a gente age com a justiça? Se a essência da lei está na justiça, será que eu e você agimos de forma justa? Sabe, às vezes a gente fica indiferente a determinadas situações. Quando a gente é indiferente às situações, nós estamos sendo justos? Isso é um ponto muito importante. Achar que o fato de você ter sido indiferente, não ter sido envolvido, mas deixado com que as injustiças acontecessem, porque você não queria se incomodar ou se expor a algo, você não está sendo justo, tá? Um outro ponto aqui, a misericórdia. Sabe, é muito fácil julgar as pessoas, é muito fácil julgar, mas o mais difícil é perdoar. Sabe, a misericórdia, o amor, o perdão, isso é um ponto difícil das pessoas fazerem, é difícil de fazer. E eu falo que tudo isso, o que move-nos a fazer tudo isso é o Espírito Santo. Por isso que os frutos do Espírito acontecem quando nós estamos aonde? Realmente enxertados em Jesus Cristo. Quando nós estamos com Ele, sim, nós vivemos. Tá bom? Há outro ponto importante que eu queria abordar com vocês aqui, que é a questão da fé, tá? E aí é um ponto bem importante ressaltar aqui, tá? A questão da fé, ou seja, as nossas ações, elas são movidas pela nossa fé. Se eu creio em Cristo Jesus, se eu vivo por Ele, então eu vivo para Ele. E aí começa um ponto importante a trabalhar aqui. Jesus Cristo fala que a fé sem obras, Tiago fala que fé sem obras não é fé. Jesus Cristo, quando esteve na terra, Ele mostrou para nós o que é viver na fé. Quando Jesus Cristo não se fez indiferente às situações,
que existia aqui na terra. Ele não fez, ele agiu de misericórdia com aqueles que realmente buscaram ele. Então a fé nossa mostra claramente, se eu tenho fé em Cristo Jesus, então eu preciso agir com justiça, eu preciso agir com misericórdia. Esses são pontos a trabalharmos na nossa vida, são pontos que realmente precisamos cada vez mais olhar, observar e ver o que eu preciso fazer. E aí, só existe uma forma de trabalhar isso em nossas vidas: oração. Buscar a palavra do Senhor e oração. Essas são as formas com que nós temos para realmente trabalharmos esses conceitos, esses preceitos em nossas vidas. Pensa nisso. Será que você é justo? Será que você tem agido com misericórdia? Será que a sua fé tem refletido nisso? Pense bem, tá? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine, que você tenha um dia maravilhoso. Sempre que? Sempre em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.